Nem sempre os maiores gestos acontecem diante de holofotes. Às vezes, eles vêm do lugar mais improvável, como o grito de uma criança em meio a uma festa da elite. Foi exatamente isso que aconteceu em Alto do Prado, durante a celebração de um dos empresários mais poderosos da região. Todos esperavam brindes, discursos e ostentação. Mas ninguém esperava que o momento mais marcante da noite viesse de um menino de 7 anos, subindo numa cadeira para dizer: "Ela é minha mãe." Joana não era uma convidada. Era assim que todos a enxergavam. Até aquele dia. O que ninguém sabia é que ela guardava um segredo que carregava no peito há anos. Um amor silencioso, profundo, incondicional. Ela era mais do que funcionária. Era presença, era lar. E Ravi, seu filho biológico criado por outra família, sempre soube disso, mesmo que nunca tivesse dito em voz alta. Essa não é só uma história sobre maternidade. É sobre coragem infantil, humilhação pública, segredos enterrados e redenção emocional. Sobre como o amor, mesmo quando vive escondido, sempre encontra uma forma de ser reconhecido. E hoje você vai conhecer essa história, que pode ser a de muitas Joanas por aí. Se prepare, porque o que começou como um escândalo em uma festa chique, terminou como a revelação mais bonita que o amor pode oferecer. A propriedade dos Montenegro em Alto do Prado era cenário de mais uma celebração exuberante. Um daqueles aniversários em que até o cheiro parece caro, flores importadas, canapés impossíveis de pronunciar e um pianista tocando ao vivo em meio às estátuas de mármore. O anfitrião? Otávio Montenegro, magnata do setor vinícola, conhecido tanto pelo império que construiu, quanto pelas colunas sociais que estampava. Mas o foco real daquela noite estava na presença delicada de Joana, a babá de uniforme simples, que cuidava do pequeno Ravi, de 7 anos, com uma dedicação que ninguém ali conseguia, ou queria, notar. O roteiro do evento seguia à risca, discursos polidos, brindes sincronizados e os holofotes bem distribuídos entre os nomes de prestígio. Mas tudo saiu dos trilhos quando uma vozinha aguda vinda do meio do salão fez o tempo parar. "Ela é minha mãe", disse Ravi, apontando para Joana e não para a mulher ao lado de Otávio, com vestido de paetês dourados. O salão, antes vibrante, virou um oceano de olhos arregalados e taças suspensas. O silêncio foi tão denso que até o pianista errou uma nota. Joana ficou paralisada, sem entender se aquilo era o começo de um pesadelo ou o fim de um silêncio que já durava anos. Os olhares foram se voltando, um por um, como se uma cortina tivesse arrancada. A socialite Iris Bianchetti, famosa por organizar jantares beneficentes e evitar contato com a equipe de serviço, soltou um sorrisinho irônico. Mas ninguém riu. O que Ravi havia dito tinha peso demais. Era puro, era real. Joana sentiu o chão sumir sob seus pés, como se estivesse nua em plena vitrine. Ela sabia que aquele momento mudaria tudo, e não necessariamente para melhor. Mas também sabia que não tinha mais volta. A verdade agora estava exposta. A declaração de Ravi não veio com lágrimas nem com drama. Veio como uma flecha certeira, apontando para onde a justiça emocional deveria sempre mirar. Joana, que tantas vezes chorou sozinha após colocar o menino na cama, sentiu o coração estremecer. Porque pela primeira vez, alguém a via não como a babá, mas como mãe. Não de sangue, talvez, mas de presença, de entrega, de amor. E ali, naquele salão gelado de aparências, uma criança teve mais coragem que todos os adultos juntos. Joana nunca teve crachá, retrato na parede ou nome nas lembranças das festas. Mas se existia alguém que sabia cada detalhe da rotina de Ravi, do modo como ele dobrava o lençol com os pés até o medo que sentia de trovões, era ela. Enquanto os Montenegro estavam ocupados com viagens e reuniões, era Joana quem colocava curativos, fazia cafuné e ensinava as cores do arco-íris com papel crepom e carinho. Mesmo assim, seu lugar na casa era o de invisível, apenas a babá.
E ela aceitava isso, mesmo doendo, porque era o único jeito de permanecer ao lado do menino que tanto amava. Nas paredes do quarto de Ravi havia quadros caríssimos, mas quem sabia interpretar seus silêncios era Joana. Quando ele chegava da escola cabisbaixo, ela não perguntava, apenas fazia panquecas e colocava o filme preferido dele. Essa era a linguagem deles, feita de gestos simples, como pentear o cabelo com cuidado ou organizar os brinquedos por nome e cor, do jeitinho que ele gostava. Tudo o que Joana fazia era por ele, mas aos olhos da família era apenas parte do serviço, e isso doía mais do que ela deixava transparecer. Os dias passavam e ninguém percebia que, por trás daquela mulher de voz baixa e passos leves, existia uma mãe. Não de título, mas de coração. Joana se tornara especialista em esconder sentimentos. Um sorriso calmo enquanto engolia a dor de não ser chamada de mãe, um olhar sereno enquanto segurava o choro. Ela sabia que o amor incondicional, aquele que não exige reconhecimento, é o mais poderoso, mas também o mais solitário. Ainda assim, ela escolhia amar, mesmo que em silêncio, mesmo que sozinha. E Ravi, ainda tão pequeno, percebia mais do que deixava transparecer. Talvez não soubesse colocar em palavras, mas sentia na pele e que Joana representava. Ela era quem o esperava com toalha seca após o banho, quem contava histórias inventadas para espantar o medo da noite. E isso, por mais que os adultos tentassem ignorar, plantava no coração do menino uma verdade impossível de esconder para sempre. Um dia, ele falaria. Um dia, ele mostraria ao mundo quem realmente era sua mãe. A festa continuava, mas o clima estava instável. Após o grito de Ravi, os olhares sobre Joana haviam mudado. E não demorou para a pressão explodir. Iris Bianchetti, sempre disfarçada de elegância venenosa, se aproximou com uma taça de vinho tinto e um sorriso frio. Sem aviso, tropeçou de propósito ao lado de Joana, e o líquido escuro manchou o vestido simples da babá e encharcou os cupcakes que ela havia preparado com tanto carinho. "Acho que alguém está fora do lugar", murmurou Iris, alto o bastante para todos ouvirem, como se risse de uma piada interna que só ela entendia. Joana tentou manter a compostura. Apertou os lábios, abaixou os olhos, segurou a respiração. Mas por dentro, tremia. Não era só sobre o vestido arruinado ou os doces destruídos. Era sobre tudo o que aquela cena simbolizava. O lembrete cruel de que ela era considerada inferior, descartável, invisível. A risada abafada de outras convidadas ecoou como pequenas agulhadas no coração. Ali, cercada de cristais e arrogância, Joana foi reduzida a nada. Menos ainda do que já era permitida ser. O mais doloroso foi perceber que ninguém interveio. Nem Otávio, nem os organizadores da festa, nem as mulheres que a elogiavam discretamente pelos doces artesanais. Todos fingiram não ver, como se humilhações assim fossem parte do protocolo social. Joana respirou fundo e recolheu os cacos, os cupcakes encharcados, a dignidade manchada. Mas não se desculpou. Pela primeira vez, ela escolheu não pedir perdão por existir naquele espaço. E isso por si só já era um ato de resistência. Enquanto os garçons passavam servindo espumante, Ravi a olhava de longe, viu tudo, entendeu tudo. Era pequeno, mas não burro. Seus olhos marejaram e ele deu 2 passos à frente até ser contido discretamente por um segurança da festa. Joana percebeu o gesto e assentiu com a cabeça, como quem diz: "Está tudo bem, meu amor. Por você eu aguento mais um pouco." E ali, naquela troca silenciosa, mãe e filho selaram um pacto. A verdade não precisava de plateia para ser poderosa. Joana carregava um segredo que ninguém na mansão sabia, nem mesmo Ravi. Anos antes, ainda muito jovem e sem perspectivas, ela havia tomado uma decisão impensável: entregar o próprio filho para a adoção. Na época, mal conseguia se sustentar.
quanto mais oferecer uma vida digna para uma criança. Foi a escolha mais cruel e necessária que já fez. Mas o destino, com seu senso de ironia afiado, a levou a trabalhar justamente na casa onde aquele menino havia sido criado. Quando viu Ravi pela primeira vez, ainda de fraldas, soube de imediato. Era ele. O choque foi avassalador. As mãos tremiam. O coração parecia não caber no peito. Mas Joana não disse nada. Preferiu amar em silêncio, sem confissões, sem reivindicações. Tornou-se babá da própria criança, camuflada pelo uniforme e pelo silêncio. Muitos diriam que era covardia, mas para ela era a única maneira de estar por perto, de vê-lo crescer, mesmo que à distância de um senhora e de um por favor. Ela nunca soube como Ravi havia parado ali, naquela família rica de Alto do Prado. Talvez uma coincidência, talvez um acerto torto do universo. O fato é que ele estava ali, e Joana também. E todos os dias ela lutava contra a vontade de gritar a verdade, de contar que era mais do que funcionária, que aquele menino era sangue do seu sangue. Mas o medo falava mais alto. Medo de perder tudo de novo. Medo de nem ser acreditada. Medo de não ser aceita. Mesmo assim, ela se entregava por inteiro. Cada abraço, cada cuidado, cada história contada à noite era uma declaração silenciosa de amor materno. E por mais que fingisse, no fundo ela sabia. Aquele vínculo não era comum. Era coisa de alma. E talvez, só talvez, Ravi sentisse isso também. Algo que nem a ausência de um sobrenome compartilhado, nem os segredos guardados conseguiam esconder por completo. A verdade estava ali, esperando a hora certa para explodir. Na manhã seguinte à festa, Joana encontrou sob a cômoda do quarto de Ravi um envelope dobrado, com seu nome escrito em letras infantis e tortas. Abriu com as mãos trêmulas e lá estava, um desenho feito com lápis de cor, daqueles cheios de detalhes que só uma criança apaixonada sabe fazer. No centro, duas figuras de mãos dadas. Uma mulher de cabelo preso e um menino sorridente, com um sol no canto e um coração gigante pairando sobre eles. Embaixo, a frase: "Eu e a mamãe". Foi como se o mundo parasse por um segundo. Ela sentou-se na beira da cama, com um papel entre os dedos e os olhos marejados. Não havia plateia, aplausos ou reconhecimento formal. Mas naquele momento, Joana sentiu algo que nunca havia sentido antes: validação. O amor que ela cultivou em silêncio finalmente tinha nome. E mais do que isso, havia sido percebido, entendido e acolhido por quem mais importava. Ravi sabia, sempre soube, e agora estava dizendo de volta, à sua maneira. O desenho era simples, mas poderoso. Era uma confissão, uma resposta, uma promessa. Joana releu as palavras, tentando conter as lágrimas, mas foi inútil. Chorou como nunca havia chorado antes. Chorou por tudo que guardou, por tudo que não disse, por todos os abraços dados com um nó na garganta. E pela primeira vez, sentiu que talvez não estivesse sozinha naquela história. Talvez o amor silencioso que ofereceu todos os dias tivesse deixado raízes. Guardou o desenho com cuidado, como se fosse um tesouro, porque era. Era a única prova de que, mesmo sem reconhecimento social ou jurídico, ela havia sido mãe. Uma mãe de verdade, daquelas que ficam quando todo mundo vai embora, que cuidam mesmo sem serem notadas, que amam mesmo quando não podem dizer isso em voz alta. E naquele papel, colorido com inocência, estava a certeza de que o amor incondicional, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra um jeito de ser ouvido. O retorno à rotina após a festa parecia impossível. A casa dos Montenegro estava mergulhada em sussurros e tensões, mas Ravi, pequeno como era, carregava a firmeza de quem sabia exatamente o que queria dizer. Foi numa tarde qualquer, enquanto todos se reuniam novamente no jardim para uma confraternização informal, que ele decidiu agir. Subiu sozinho em uma das cadeiras de vime, ajeitou a camisa amassada e, sem titubear,
Olhou ao redor. Vocês ouviram direito ontem. Ela é minha mãe, disse com a voz firme, apontando novamente para Joana. A cena foi como um raio em céu limpo. Havia adultos tentando rir, outros desviando o olhar, mas Ravi continuou. Ela que segura minha mão quando estou com medo. E ela que fez aquele desenho comigo, não foi nenhuma de vocês. Cada palavra era um soco na fachada social que o cercava. Joana ficou paralisada com o coração descompassado e os olhos marejando. Tinha medo da repercussão, mas ao mesmo tempo, uma parte dela queria que o mundo ouvisse o que ela jamais teve coragem de dizer. Otávio Montenegro, visivelmente desconcertado, se levantou com um meio sorriso forçado. Tentou minimizar a situação com uma piada sobre imaginação fértil de crianças, mas Ravi não deixou barato. Não é brincadeira. Ela é a única que nunca me deixou sozinho. Silêncio. Um silêncio que queimava. Até os empregados da casa, que sempre se moviam discretamente, pararam para ouvir. Era impossível não se emocionar, porque ali estava uma criança rompendo estruturas com a única arma que tinha, a verdade. Joana, por fim, se aproximou. Ajoelhou-se diante do menino e sussurrou. Por que fez isso, meu amor? Ravi respondeu sem hesitar. Porque todo mundo precisa saber. E porque você merece. Ela o abraçou com força, sem se importar com quem via. Pela primeira vez, não havia vergonha nem medo. Só verdade. E a verdade, dita com amor, tem um poder que nenhuma etiqueta social consegue conter. Mais tarde, naquela mesma noite, Otávio, que todos chamavam de Benjamin no meio empresarial em referência ao nome do seu falecido avô e sócio, chamou Joana para uma conversa reservada. Foram até o antigo escritório da casa, onde os móveis escuros e o cheiro de couro davam um ar de tribunal particular. Ele não estava furioso, mas também não era acolhedor. Sentou-se à frente dela, cruzou os braços e disse: Tem algo que você precisa me contar? Joana respirou fundo. Aquela era a hora que evitou por anos, a hora que o coração dela temia e desejava ao mesmo tempo. Com a voz baixa, mas firme, ela contou tudo. Que Ravi era seu filho biológico, que o entregou à adoção por desespero, sem imaginar onde ele iria parar. Que o reconheceu assim que o viu, ainda bebê. E que desde então, dedicou cada dia da sua vida a estar por perto. Mesmo escondida atrás do título de babá. Otávio não reagiu de imediato. Ficou em silêncio, observando-a com olhos indecifráveis. Depois de alguns minutos, perguntou: E por que não falou nada antes? Ela respondeu com lágrimas nos olhos: Porque eu só queria vê-lo crescer. Mesmo que de longe. A porta se abriu com um rangido suave. Era Ravi. Ele havia escutado parte da conversa e, como toda criança que ama sem medida, não hesitou em se aproximar. Ela é minha mãe. Eu não quero que ela vá embora. A frase dita com simplicidade foi mais poderosa do que qualquer argumento. Otávio olhou para o filho e viu ali não um menino confuso, mas uma criança decidida, corajosa, cheia de amor. Pela primeira vez, algo no semblante rígido do pai pareceu vacilar. Não havia mais como negar. Havia um laço real entre os dois. Ele não deu uma resposta definitiva, não prometeu nada, mas também não a mandou embora. Disse apenas: Vamos dar um tempo para pensar. Talvez eu também precise de você por aqui. Joana assentiu em silêncio, com o coração acelerado. Era pouco, mas era um começo. Pela primeira vez, sentiu que não estava sendo apenas tolerada, estava sendo considerada. O véu da invisibilidade começava enfim a cair. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecesse um lugar tão solitário. No dia seguinte, a casa tinha um silêncio diferente. Não era o silêncio de tensão, mas de respiro. Como se depois de uma tempestade emocional, todos estivessem tentando entender o novo cenário. Joana acordou antes de todos, como sempre. Mas algo estava diferente. No lugar do uniforme habitual, Otávio havia deixado uma roupa comum para ela usar.
com um bilhete simples. Hoje não precisa vestir papel nenhum, seja só você. Foi um gesto pequeno, mas para ela carregava o peso de anos de invisibilidade sendo finalmente quebrada. Durante o café da manhã, Ravi correu até Joana e a abraçou na frente de todos. Era um gesto rotineiro, mas agora tinha um outro significado. Não havia mais o constrangimento disfarçado, nem os olhares que mediam cada passo dela. Até os funcionários da casa, antes contidos, sorriram discretamente. Otávio, sentado à cabeceira, apenas observou, com um semblante mais leve do que de costume. E pela primeira vez, Joana sentiu que sua presença ali não era mais uma concessão. Era um lugar que começava a ser seu por direito. No final da manhã, enquanto lavava as mãos na pia da cozinha, Joana ouviu Otávio se aproximar. Ele falou sem rodeios, do jeito pragmático que sempre usou nos negócios. Não sei se consigo chamar isso de perdão, mas acho que entendi. Ela assentiu, sem esperar explicações. Às vezes, só o reconhecimento de que a dor existiu já basta. Ele continuou: você ficou quando ninguém mais ficou. E isso, bom, isso vale mais do que um sobrenome. Joana não respondeu com palavras. Apenas sorriu. Aquele sorriso que carrega paz depois de anos de guerra silenciosa. Havia ainda muito a ser resolvido. Nada foi oficialmente decidido. Nenhuma promessa feita. Mas naquele lar, agora existia espaço para algo novo. Esperança. Joana já não carregava mais o peso de um amor escondido. Ravi sabia. Otávio sabia. E mais importante, ela sabia o valor que tinha. A história ainda estava sendo escrita, mas pela primeira vez, o lápis estava em suas mãos. E quando o amor é verdadeiro, mesmo que demore, o reconhecimento sempre encontra um jeito de chegar. Joana nunca teve um lar no papel. Não tinha um nome na caixa de correio, nem uma foto na estante da sala. Mas aos poucos, foi percebendo que lar é outra coisa. É aquele lugar onde a presença faz falta, onde a ausência pesa. E apesar de nunca ter sido anunciada, ela era isso para Ravi, lar. Nos pequenos gestos, o chamorno quando ele espirrava, o cobertor puxado no meio da noite, estava a base de uma família que ninguém viu nascer, mas que já existia há muito tempo. Na casa dos Montenegro, as estruturas de concreto davam lugar, lentamente, a vínculos verdadeiros. Ravi a chamava de mãe sem hesitar. Otávio, mesmo sem rótulos, a incluía nas decisões sobre o menino. Os outros empregados da casa passaram a tratá-la com respeito diferente, mais humano. Não era só a babá. Era a mulher que, em silêncio, reconstruiu uma ponte que nunca deveria ter sido quebrada. E foi nesse silêncio que ela entendeu. Família não precisa ser anunciada, precisa ser sentida. Às vezes, ela ainda se pegava com medo de perder tudo. Mas quando olhava para Ravi, livre, leve, feliz, sentia que tinha feito certo. Amar sem exigências, sem imposições, foi o que a fez permanecer. E agora, esse amor que antes era sussurrado, ecoava pelos corredores da casa. O lar que se formou entre eles não veio com festa nem certificado, mas veio com verdade, com entrega, com presença. E isso era mais do que suficiente para chamá-lo de meu lugar. Joana sabia que os próximos dias ainda trariam desafios, mas também sabia que não estava mais sozinha, porque quando o amor é genuíno, ele resiste ao tempo, aos segredos, aos rótulos. Ele transforma a dor em força, a ausência em presença. E ali, naquela casa em Alto do Prado, uma nova história começava. Não como nos contos de fadas, mas como nas histórias reais, cheias de imperfeições, mas também de beleza. Porque às vezes, o lar mais verdadeiro é aquele que foi construído em silêncio. E você? Já parou para pensar quantas Joanas existem ao seu redor? Mulheres que constroem lares sem reconhecimento, que amam em silêncio, que seguram o mundo como abraço, mas não têm o título de mãe estampado em moldura. Essa história não é só sobre adoção, maternidade ou babás invisíveis. É sobre enxergar o que a sociedade finge não ver, sobre entender que o amor não precisa de pompa para ser real. Às vezes,
O verdadeiro laço é aquele que nunca foi falado em voz alta, mas que se sente no peito, na presença e na coragem. Agora me diz, quem são as pessoas invisíveis na sua vida? Quem você tem deixado passar despercebido? Talvez hoje seja o dia de mudar isso, de reconhecer, agradecer, abraçar. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é ser visto. E às vezes, isso é tudo o que a gente precisa fazer. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e venha acompanhar mais relatos como esse. Porque o mundo já tem barulho demais. Aqui a gente valoriza o que fala baixinho, mas muda tudo. Se você chegou até aqui, é porque acredita que histórias verdadeiras ainda importam. E aqui neste canal, a gente acredita nisso também. Por isso, toda semana, você encontra relatos que emocionam, inspiram e fazem refletir sobre o que realmente importa na vida. Então não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu comentário dizendo o que mais te tocou nessa história. Sua participação é o que mantém esse espaço vivo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. Pode ser que você transforme o dia de alguém com um simples clique. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo com mais histórias que merecem ser contadas.